Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, ouvintes da 104.9. Eu sou o Charles Ferreira e estou comandando este quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, segunda-feira, 25 de maio de 2026. Está no ar, aqui no programa Tribuna do Povo, o seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Manchetes do dia. Rodada da Copa Café marca o fim de semana no Guarani. Destaques para a vitória do Guaraburg sobre o GS2 e o time do Nilma Empreiteira que goleou a Pimenteira. Na Fórmula 1, Kimi Antonelli vence o Grande Prêmio do Canadá e lidera Mundial de Pilotos com folga. Meio campo da seleção brasileira sai do jogo da Premier League, sentindo dores, e deixa Ancelotti preocupado. Balanço da Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Destaques para a vitória do Palmeiras contra o Flamengo, sábado à noite no Maracanã, e do Vitória no Barradão. Bahia joga hoje. Tudo isso e muito mais no seu Momento Esportivo, que só está começando. Brasil! Mundial de Fórmula 1. Kimi Antonelli conquistou neste domingo a vitória no Grande Prêmio do Canadá, a quinta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Foi a quarta vitória consecutiva do italiano da Mercedes, que lidera com folga o Mundial de Pilotos. O resultado foi possível graças ao abandono de George Russell, o principal rival de Antonelli na prova. Lewis Hamilton foi o segundo com a Ferrari, enquanto Max Verstappen completou o pódio levando a Red Bull ao terceiro lugar. Os resultados dos três primeiros: na Audi, Gabriel Bortoleto, brasileiro, completou em 13º lugar, mas não pontuou. Depois de 4 vitórias, Kimi Antonelli lidera com 103 pontos, ele que é da Mercedes. Em segundo, George Russell, também da Mercedes, com 71 pontos. E na terceira colocação, Charles Leclerc, da Ferrari, com 65 pontos. É o Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Brasil! Carlinhos, a bruxa tá solta. Com muitas ausências importantes por lesão, os 26 nomes da seleção brasileira escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo já estão definidos. Jogadores importantes que participaram de todo o ciclo de convocação, como Rodrigo, Éder Militão e Estevão, não estarão presentes na Copa do Mundo por estarem lesionados. O estado físico dos atletas, poucos dias antes da estreia da Copa do Mundo, preocupa muito. E um jogador brasileiro que atua na Premier League, o Bruno Guimarães, se lesionou e saiu aos 66 minutos. O jogador sentiu dor na região do joelho, mas Bruno não aparentou estar sentindo muita dor. Precisou ser substituído após o lance. Tomara que não seja muito grave e que não seja mais um problema na conta de Carlo Ancelotti. Falta 17 dias para o começo da Copa do Mundo. Vamos estar na torcida. Campeonato Brasileiro Série C. Pelo Campeonato Brasileiro Série C, Carlinhos, começou neste sábado com Barra 0, Guarani 2, Maringá 1, Santa Cruz também 1 e Maranhão 0, Caxias do Sul também 0. Hoje, Inter de Limeira 0, Itabaiana também 0, Amazonas contra o Ferroviário de São Paulo. O Amazonas perdeu pelo placar de 2-1. Tivemos ainda Brusque 1, Anápolis 0, Confiança 0, Figueirense também 0 e Volta Redonda 2, Ipiranga do Rio Grande do Sul 1. Nesta segunda-feira joga Paysandu contra o Floresta às 8 horas e para fechar a rodada do Brasileiro Série C, o Ituano vai estar jogando com o Botafogo da Paraíba também às 20 horas. São jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro Série B.
Campeonato Brasileiro Série B, Carlinhos, começou na sexta-feira com Náutico 1, Cuiabá 0. No sábado tivemos Grêmio Novo Horizontino 2, Ceará 1, Fortaleza 3, Londrina 0 e o Juventude em casa perdeu para o Sport Recife pelo placar de 1-0. Ontem, no domingo, nós tivemos Atlético Goianiense em casa, perdeu para o São Bernardo por 1-0, CRB 4, Ponte Preta 2, América de Minas em casa perdeu para o Vila Nova pelo placar de 2-1 e o Avaí perdeu em casa também para o Goiás. E para fechar o domingo, o Operário empatou com o Criciúma pelo placar de 1-1. Nós teremos hoje, para fechar a rodada, Botafogo de São Paulo e Atlético às 19 horas. São jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro Série A, Carlinhos, o Vitória venceu o Internacional por 2-0 neste sábado no estádio do Barradão. O Campeonato Brasileiro que está na 17ª rodada. Falta somente uma rodada para ter a parada para a Copa do Mundo. Os gols foram marcados por René aos 29 minutos do primeiro tempo e Diego Tárzia nos acréscimos da etapa final. Final, Leão da Barra do meu irmão Marquinhos 2, Inter 0. Dorival Júnior segue sem vencer em retorno ao São Paulo. Neste sábado, o tricolor recebeu o Botafogo e empatou por 1-1. Luciano abriu o placar ainda aos 3 minutos de jogo. Um golaço de empate foi marcado por Barreira aos 45 minutos da etapa final. Final, tricolor paulista 1, Fogão também 1. Já o Grêmio derrotou o Santos por 3-2 em Porto Alegre e se distanciou da zona de rebaixamento. Carlos Vinícius foi o principal destaque da vitória do clube gaúcho. Ele marcou 2 gols. Do lado do Peixe, Gabigol também balançou as redes 2 vezes. O tempo decisivo foi anotado por TT, marcando para o Grêmio e dando números finais ao jogo. Final, tricolor gaúcho 3, Santos somente 2. O Mirassol venceu o Fluminense por 1-0 na noite deste sábado no José Maria de Campos Maia. A vitória ainda não foi suficiente para tirar a equipe paulista do Z4, mas embolou a briga contra o rebaixamento. Denilson fez o golaço do jogo. Final, Mirassol 1, tricolor carioca 0. O Palmeiras aproveitou a expulsão de Carrascal, venceu o Flamengo por 3-0 e aumentou a vantagem na liderança do Brasileirão. Os gols do Maracanã foram de Flaco Lopes, Alan e Paulinho. Antes da expulsão, o Flamengo foi melhor, mas depois da expulsão, o Palmeiras se comportou muito bem e venceu a partida. Placar final, Verdão 3, Rubro Negro Carioca 0. Atlético vira contra o Remo no Mangueirão e entra no Z4 na Série A. Viveiros marcou 2 vezes e assumiu a artilharia. Já abriu placar para o Remo e depois foi pivô de uma expulsão por gesto obsceno. Final, Remo em casa 1, Atlético Paranaense 2. Mesmo com sufoco na reta final, o cabuloso fez jus ao favoritismo e venceu o Lanterna Chapecoense pelo placar de 2-1 ontem. O jogo foi no Mineirão. O time celeste foi às redes com Caio Jorge e Sinisterra. Para a Chapecoense marcou João Paulo. Final, cabuloso 2, Chape somente 1. Já um jogo que se caminhava para um final sem gols terminou com vitória do Corinthians por 1-0 sobre o Atlético Mineiro na noite de ontem na Neoquímica Arena. E pelo segundo jogo seguido, Zacarias Labiar foi decisivo para o Timão, quem anotou o gol do triunfo aos 42 minutos da segunda etapa. Final, Coringão 1, Galo que dessa vez não endoidou 0. No Rio de Janeiro, Carlinhos, o Red Bull Bragantino segue vivo na parte de cima da tabela do Brasileirão 2026. Na noite de ontem, o time paulista foi a São Januário para encarar o Vasco da Gama e com o jogo protocolar superou o time da casa por 3-0. Rodriguinho, Isidro Pita e Fernando marcaram os gols para o Massa Bruta. Final, Bragantino fora de casa 3, Vasco em seu grande estádio 0. E para fechar o Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira, Coritiba e Bahia se enfrentam no Couto Pereira a partir das 20 horas. Um encontro entre duas equipes que estão próximas na tabela de classificação, mas que vivem momentos bastante distintos. Portanto, hoje às 20 horas, Coritiba e Bahia no Couto Pereira, em Coritiba, no Paraná. Esporte Cidade.
Carlinhos, no dia 6 e 7 de junho, no sábado e domingo, vai acontecer um grande torneio de futebol na comunidade do Riacho. E será lá num bar da Novinha, no Riacho das Ostras, e você pode participar desta grande festa com a sua equipe. Basta ligar para os números 73-99861-9563 e 73-99821-8057. Uma organização de Joelbson e Rafinha e realização da minha grande amiga Nalvinha. Depois você vai tomar aquela cerveja gelada e curtir uma grande festa. Será no Riacho das Ostras. Anote aí na sua agenda, você não pode perder. Copa Café. Pela Copa Café, Carlinhos, no Guarani, grande festa tá acontecendo no Guarani. É um campeonato bacana essa Copa Café. E logo cedo, o time do Nilma Empreiteira goleou a Pimenteira pelo placar de 4-1, levando à loucura a galera que logo cedo já vai chegando ali no Arcanjão e prestigia o espetáculo. São 4 jogos por domingo e nesse primeiro jogo já uma goleada, Nilma Empreiteira 4, Pimenteira 1. No jogo das 10 horas, Caraíva empatou com Dalva Mota pelo placar de 1-1. Jogo duro, jogo pegado, empate, Caraíva 1, Dalva Mota também 1. Já no jogo de 1 da tarde, o jogo esperado, clássico, mas deu Guará Burger, que venceu pelo placar de 3-1 o GS2. O jogo de encerramento, às 3 horas, Vila Pontinha também empatou com a Sombrinha pelo placar de 1-1. Foi um grande jogo, jogo duro, empatado, Vila Pontinha 1 e Sombrinha também 1. Depois a galera foi tomar aquela cerveja nos barzinhos que fica ali por perto. Informações cedidas pelo grande Cássio Jones. Amanhã vamos trazer aqui a classificação e o resumo que foram os 4 jogos do final de semana, quem marcaram os gols, a artilharia da Copa Café que está acontecendo no Guarani. Encerrando mais um momento esportivo, Carlinhos. Toque, sou legal, sou feliz, por isso passo felicidades. Estou tirando meu time de campo. Prometo voltar amanhã, se assim o Senhor Supremo do Universo permitir, com as notícias do seu time. Tchau, Carlinhos. Tchau, galera.